Motos TV. Bom dia, meu nome é Roberto Nunes, estou aqui na live do Facebook do Autos e Motos no Aratu Online. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode entrar em contato, mandar pergunta que eu repasso aqui para os convidados. O tema hoje, a compra do carro via consórcio. Ao longo de 2017 eu fiz alguns programas que eu falei sobre financiamento, eu falei sobre o cuidado que o consumidor deve ter no planejamento da compra do carro. E hoje, aqui entre os convidados estão Ana Kelly Matos, agente master do consórcio Canopus, Jorge Bispo, que já comprou 4 carros via consórcio, e Reinaldo Leone, que está em busca da compra de uma moto por consórcio também. Primeira pergunta, Ana Kelly, é referente aos requisitos de uma compra por consórcio. Todo mundo pode comprar um carro via o consórcio? Bom dia. Bom dia, Nunes. Sim, qualquer pessoa pode comprar um carro via consórcio, tá? Existe, para você fazer a aquisição do consórcio, nada é exigido até determinado ponto, até que ele seja contemplado. Na contemplação, cada administradora de consórcio vai fazer as exigências com relação à garantia, ao que diz respeito à garantia, porque a administradora ela administra uma coletividade, então ela tem que ter o cuidado daquela pessoa que vai fazer a compra do bem naquele momento, continuar pagando para que os demais consorciados sejam oportunizados também a fazer sua compra. Só para quem está do outro lado entender, eu desejo comprar um carro e não quero entrar num financiamento e não tenho um recurso ou um valor para dar como entrada. Qual é o caminho que eu devo fazer para que eu entre num grupo de consórcio? Quais são os pré-requisitos que esse consumidor ele deve oferecer à administradora do consórcio? Inicialmente, as administradoras de consórcio em geral, né, raras as exceções, que são os bancos, não exigem sequer que a pessoa não tenha restrição. Né? A maioria das administradoras aceitam que as pessoas não tenham, que tenham restrição ou que não tenham nenhum tipo de renda. Né? Mas a pessoa vai fazer o pagamento das suas parcelas, escolher o plano de consórcio que é o objetivo de compra dela, né? O prazo que ela quer pagar, e ela vai pagando mensalmente e vai concorrendo aos sorteios. Caso ela tenha um percentual, um valor para dar de lance, e aquele lance seja vencido, ela já pode antecipar a sua compra. Então, num plano de consórcio interessante para quem deseja comprar o primeiro carro, o que é que ele deve levar em conta na hora de formatar esse plano? Prestação, média de prestação. E o que é esse lance em uma assembleia de consorciados? Pronto. A média de prestação vai de acordo com a possibilidade de pagamento do cliente, o que cabe no orçamento dele. Né? Isso aí ele tem que ter muita serenidade, muita sobriedade para escolher isso. Então, assim, ele escolhe o prazo o crédito que ele pretende adquirir, o tipo de bem que ele pretende adquirir, o prazo que ele quer pagar aquele consórcio, né, aquela cota de consórcio, e a prestação, se cabe ou não no bolso dele, porque estar adimplente, pagar suas parcelas mensalmente, é importante para que isso o deixe apto para aquisição, para contemplação. O lance é uma antecipação de parcelas. Né? Eu oferto uma antecipação de parcelas e, sendo a minha antecipação de parcelas maior do que as demais consorciados em determinada assembleia, né, de grupos, essa antecipação ele vai fazer o pagamento e já vai antecipar a compra do bem. Fica apto para a compra do bem. Bem, eu estou aqui com 2 consumidores. Jorge Bispo, que já teve uma experiência, está no 4º carro comprado via consórcio, e Reinaldo Leone, que está em busca da compra de uma moto. No seu caso, Jorge, como foi que você decidiu na primeira compra? Antes você comprava via financiamento, e a partir de quais motivos levou você a entrar num consórcio? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Assim, a primeira vez que eu fiz foi assim como investimento mesmo. A poupança, infelizmente, não rende muito. Eu achei que o consórcio, para mim, era mais vantagem. Eu ia ter uma obrigação de estar ali pagando e, ao longo de um tempo, eu ia ter o retorno que era o bem. E aí eu comecei a fazer o cálculo. Comecei a fazer o cálculo do financiamento e do consórcio. Os juros do consórcio é muito menor.
Sempre que isso acontece, eu faço consórcio. E venho fazendo isso e estou feliz com isso, até o momento. Reinaldo Leone, você já identificou o modelo de moto que deseja e qual seria esse pacote aí do contrato que você deseja fazer com o consórcio em relação à prestação mensal para você retirar essa moto? Bom dia a todos, bom dia. Em relação à moto, eu escolhi um modelo que agora está a 160, né? E em relação ao consórcio, eu sempre tive vontade de fazer o consórcio. Só que eu tinha aquela restrição, medo de você investir, aquele coisa e tal. Mas depois parei, pensei, fui lá, chamei um funcionário, conversei, ele disse, não, rapaz, esse é o consórcio, coisa e tal, você aplica seu dinheiro, coisa e tal. Eu gostei e estou gostando da experiência, é um dinheiro aplicado, como eu disse, é um bem que você vai adquirir lá na frente e gostei de fazer o consórcio e estou esperando. Ana Kelly, esse receio inicial aí, para quem está querendo comprar pela primeira vez, é natural, né? Porque as pessoas estão acostumadas a comprar carro financiado ou à vista, né? Quando se tem condição de comprar um carro à vista, né? Num pacote, você tendo um carro no valor de 50 mil, você iniciando as prestações do consórcio, quanto seria interessante para dar um lance para você realmente já ter o carro em mãos? Isso funciona dessa forma ou é de outra maneira? Isso não funciona dessa forma. Né? É isso que o consumidor tem que entender, em definitivo, com relação ao consórcio. O consórcio é uma programação de compra, tá? Ele falou aqui de poupança e o consórcio, para a compra do bem, ele é melhor do que poupança no sentido de que você tende a chegar ao seu objetivo, que é a aquisição daquele bem, né? Se você não tiver nenhum recurso para dar o lance e antecipar a sua compra, você pode ser sorteado antes do prazo previsto, né? Antes do que você adquiriu, o prazo que você adquiriu. Mas, em definitivo, prever quando você vai ser contemplado por lance. Na verdade, a gente faz uma previsão, mas não faz uma precisão. Né? A gente consegue observar, todas as administradoras conseguem observar as médias que os consorciados têm dado de lance naquele grupo, mas pode ocorrer a contemplação ou não, até porque o lance é passado sigilosamente, cada consorciado faz o seu lance, não há como a gente saber quem deu o maior lance, quem será o contemplado daquele mês, quantas unidades sairão em cada grupo de consórcio. Então, assim, a pessoa que adere ao grupo de consórcio, à cota de consórcio, ela definitivamente tem que ter consciência de que ela pode ter aquela aquisição antecipada ou não, né? O fato é que, naquele prazo que ela escolheu, certamente ela terá o bem. Em uma simulação de um plano de consórcio, o consumidor querendo comprar um carro no valor de 50 mil, vamos lá, um hatch ou um sedã, tem como mensurar o valor da prestação ali do consórcio e quanto ele não há uma precisão no lance, mas o lance ideal seria em torno de quanto? Varia muito de administradora para administradora. Muito, muito. A gente não tem realmente como fazer essa simulação. Mas e o valor da prestação do consórcio mensal? O valor da prestação do consórcio, ela é baseado no que a gente chama de fundo comum, né? Que é o percentual do bem que ele paga todo mês, mais taxa de administração, seguro de vida em grupo e em grupo prestamista e, em muitos casos, algumas administradoras cobram também um fundo de reserva. Então, isso vai variar, né? Vai variar do prazo também que o consorciado, que cada administradora oferece. Umas oferecem em 90 meses, outras 100, outras em 80, outras em 70. E aí vai variar de administradora para administradora. No seu caso, Jorge, houve uma alteração da primeira compra via consórcio para a última em relação a valores de prestação? E você já, em alguma situação, retirou o carro por lance? Assim, eu até estava prestando atenção aqui. No meu segundo consórcio, eu fui contemplado no segundo mês. E a minha intenção não era ser contemplado, era ficar pagando e juntar essa questão. Só um dos 4 que eu fiz, que o valor do bem aumentou, ficou muito valorizado
o que eu tinha escolhido, e aí aumentou. Mas não foi muita coisa, não. Né? E eu também, no final, eu consegui receber um dinheiro de volta, porque o valor que estava ficou maior do que o que eu fui pegar na época. E aí o pessoal me devolveu parte desse dinheiro. Mas assim, eu queria também aproveitar que Kelly está aqui, porque nesse leilão que eu fui contemplado no segundo lance, como eu não tinha interesse, eu resolvi passar para uma pessoa. Acabei ganhando dinheiro com isso, que eu tinha pago 2 parcelas, e aí eu disse, pô, eu não tenho interesse, a pessoa tinha, eu ofereci um valor acima e acabei ganhando dinheiro, eu ganhei mais do que eu tinha pago. Isso acontece geralmente, ou foi uma sorte minha assim, em 1000? De ser sorteado? De ter ganho dinheiro, né? De ter ganho dinheiro? De ter passado, na verdade, de ter ele passou o porque de ser sorteado foi uma sorte. Mas assim, de fazer a transferência do seu bem e ganhar com isso, isso é muito comum também. Muita gente, depois das suas cotas contempladas, né, sorteadas ou contempladas por lance, passam adiante e conseguem ganhar alguma coisa com isso. Não foi muito não, mas foi bom. Mas geralmente as pessoas pagam um pouquinho mais pelas cotas contempladas, né, essas transferências aí entre consorciados. Reinaldo Leone, no seu caso, você tem alguma reserva para dar esse lance? Ou você não se planejou? Você está aguardando ser sorteado normalmente? Alberto, no meu caso, eu fiz o planejamento com a minha esposa, né? Aí ela disse, vamos entrar no consórcio de uma moto, coisa e tal, a gente vai pagando, coisa e tal. Mas, para dizer a verdade, eu tinha aquela ansiedade, pô, eu vou pagar a primeira parcela e ser logo contemplado. Eu tinha aquela visão, né? Aí ela disse, não, a gente faz o consórcio, a gente vai pagando, coisa e tal. Mas foi planejado, a gente planejou. Mas você tem esse recurso para dar um... Tenho, todo mês tenho um recurso e fiz baseado nisso. Certo. Só que, na verdade, eu fiz esse planejamento com ela e a gente foi fazendo assim, o dia que não der, não, a gente vai fazer, a gente faz, mas na verdade tem um recurso para dar, mas fica aquela ansiedade de ser contemplado, coisa e tal, né? Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Caso você queira assistir esse programa, você pode ver no post do Facebook do Aratu Online ou no meu site autosimotos.com, que é parceiro do portal da Aratu. Existem também algumas informações no meu Instagram, @autosimotos.tv. Vamos ver agora as notícias do giro de mercado da semana passada. O nosso giro de mercado começa com a primeira novidade do ano. O Chevrolet Onix é o grande líder de vendas no Brasil em 2017. O segundo colocado ficou o HB20 da Hyundai. A marca sul-coreana começou o ano acelerada. Esta semana apresentou imagens em suas redes sociais do HB20R Spec Limit, uma série especial e limitada do hatch. São apenas 600 unidades produzidas na fábrica da montadora em Piracicaba. Tem soleira nas portas dianteiras personalizada com a numeração da unidade fabricada. E vem ainda com exclusivos bancos de couro vermelho com costura preta e o logotipo R-Spec gravado em baixo relevo nos apoios de cabeça dianteiros. O carro chega em fevereiro. Para quem gosta de viajar de moto, a BMW Motorhead já inicia as vendas da renovada BMW K 1600 GTL. É uma moto estradeira de alta performance. Grandalhona do segmento touring de alto luxo, a nova GTL tem novo visual e melhor ergonomia. Para garantir as viagens, a máquina tem motor de 4 tempos, 24 válvulas com duplo comando, capaz de gerar 160 cavalos de potência. A GTL 2018 vem com freios assistidos por ABS Pro, controle de tração dinâmico, ajuste eletrônico de suspensão e manopla e bancos aquecidos. Possui ainda controle eletrônico de velocidade, computador de bordo e modos de pilotagem. A nova BMW GTL mais parece um carro. Tem assistente de partida em ladeira, controle de pressão dos pneus, partida sem chave e até sistema de áudio com preparação para GPS. A Jaguar Land Rover, empresa britânica de veículos premium, fechou bem o ano de 2017 no Brasil. O crescimento da empresa foi de 3,5% em relação a 2016.
A Jaguar, pelo terceiro ano consecutivo, firmou-se como a marca de luxo que mais cresce no Brasil. Registrou alta de 59,14% em relação às vendas no ano passado em comparação a 2016. O Discovery 5 e o Range Rover Velar são os dois modelos da Land Rover para o mercado brasileiro. Andei no novo Discovery dos Estados Unidos, um utilitário de porte avantajado, visual mais esportivo e muita tecnologia embarcada para deixar todos conectados. Já a Jaguar lançou o F-Pace, o primeiro SUV da marca, e já prepara a chegada do E-Pace, um modelo menor, mas com todo o refinamento e tecnologia. Bem, o programa hoje é sobre a compra do carro via consórcio. Ana Kelly Matos, do Grupo Canopus, eu queria fazer duas perguntas a você. Como funciona a Assembleia e como o consorciado pode participar? Pronto. A Assembleia, eu costumo comparar o consórcio com aquele caixa entre amigos. Acho que todo mundo já vivenciou um pouco disso, né? Fazer um caixa entre amigos para... Então, assim, a Assembleia nada mais é do que aquela reunião mensal onde um consorciado sairá para o sorteio, será o sorteado, e faremos a apuração dos consorciados que ofertaram a antecipação de parcelas como lance, e os que deram os maiores lances serão os contemplados, a depender do saldo existente no grupo para a entrega de todos os bens. Então, cada administradora tem uma forma de fazer a sua assembleia mensal. Algumas administradoras têm mais de uma assembleia por mês. E umas fazem naquele estilo do globo, né? Tirando as unidades, dezenas, centenas, inclusive, do globo. E outras fazem pela Loteria Federal, pela numeração, baseada na numeração da Loteria Federal. Hoje, todas as administradoras disponibilizam por site essa assembleia, o acompanhamento. A assembleia não mais precisa ser presencial, né? É feita com auditorias, é transmitido, né? No nosso caso, a gente transmite pelo site com auditores, com alguns consorciados participando, mas o consorciado não precisa estar presente, ele pode assistir a assembleia, acompanhá-la, vai formalizar seu lance também pelo site, enfim, hoje é tudo muito virtual, né? Jorge Bispo já participou da Assembleia? Não, eu nunca tive essa, nem a curiosidade, na verdade. Como eu te falei, eu sempre fiz como investimento. Reinaldo então... Leone, sabia que você pode participar de uma Assembleia para tentar presencialmente fazer esse lance aí e tentar resgatar a moto imediatamente? Não, eu não sabia, não. Ó, essas dúvidas aí, geralmente, Ana Kelly, o consorciado tem ou o consumidor comum tem, porque a prática da compra geralmente é do financiamento direto ao consumidor, que é o que os bancos oferecem, né? Qual é o receio que as pessoas têm em geral quando eles procuram vocês de uma administradora? Bom, primeiro eu quero pontuar bem essa questão da Assembleia, porque geralmente essas assembleias, o consorciado, ele não participa presencialmente, né? Por isso que eles nunca participaram. Eles acompanham, porque elas não, hoje, né? Hoje a gente tem os grupos nacionais, então é impossível juntar todos os consorciados para fazer a assembleia. Então a assembleia ela hoje é feita e divulgada, né? Então é feito dessa forma. Por isso que vocês não participaram de uma assembleia efetivamente. O grande receio é da solidez das empresas, né? De estar investindo o seu dinheiro e perdê-lo mais adiante, de ser enganado, né? E perder aquele recurso que, às vezes, é uma poupança, literalmente, a pessoa tira do seu orçamento para poder adquirir um bem, para poder conquistar, realizar um sonho. Então, o grande receio é esse. A minha sugestão é que o consorciado, o consumidor, ele sempre, antes de fazer um consórcio, ele recorra ao site do Banco Central, que é quem regulariza, é quem regula, é quem fiscaliza todas as administradoras de consórcio. Lá, o consorciado vai ter todas as informações, tem um 0800 que ele pode ver, tirar mais dúvidas, né, do que tenham lá descritas no site do próprio Banco Central, a quantidade de reclamações que cada administradora tem, né, a solidez de cada um. Então, assim, isso é bem importante.
Outra coisa que é uma coisa recorrente e que o consumidor precisa ter mais atenção é com relação ao pagamento de contribuições mensais ou da primeira contribuição direto ao vendedor ou à pessoa que está lhe oferecendo o produto, né? Todas as administradoras hoje têm muita segurança com relação ao recebimento de parcelas. Todas recebem através de boletos, né? Então, esse é o ideal, que o consorciado sempre pague em boleto da administradora, que peça seus boletos para pagar para a administradora e não façam em mãos de terceiro, para outras pessoas que não têm a ver, né? Que não tem como comprovar que fazem parte da administração. São os cuidados de qualquer tipo de compra. Tem uma internauta aqui, Daiane, que fez uma pergunta sobre o consórcio mais por menos. Você já ouviu falar nisso? Desconheço. Então, assim, é como ela está falando. Existem empresas sérias, empresas que são administradas de maneira correta, dentro das normas do Banco Central. Então, a busca de uma empresa séria para que você faça o consórcio e você tenha a certeza que você vai ter esse carro no momento adequado, no momento do lance ou no momento que ele for sorteado, é essencial. No seu caso, Jorge, já aconteceu alguma situação desfavorável nessas 4 compras? Eu vou aproveitar o gancho aqui de Kelly, porque assim, ó, nessas 4 compras eu tive 2 vendedores. O primeiro eu não fiquei satisfeito. Ele esteve lá, me ofereceu, me falou 1000 vantagens, ok. Quando eu liguei para ele para tirar uma dúvida, eu não consegui o contato. Deixei recado, uma pessoa atendeu, enfim. Esse segundo virou amigo. Qualquer coisa que eu tenho, eu não ligo para a financeira, eu ligo para ele. E ele resolve, é um cara que está sempre perto da gente. Então, assim, é um cara preparado para vender esse consórcio. E eu recomendo isso. Quando for fazer um consórcio, veja uma pessoa que você tem um contato, que você tem um conhecimento, que também é mais um item de segurança. Reinaldo Leone, qual o valor da parcela que você está pagando atualmente? Eu pago mensalmente R$ 190. E o valor do bem que você quer comprar? O valor do bem está avaliado em 14 mil, 14 mil reais. 11 mil. Como você não vai dar nenhum tipo de entrada, se você fosse fazer uma compra, a parcela, mesmo entrando com financiamento de 20% ou 30%, que é a média de moto, você iria pagar uma parcela até maior, por conta dos juros, né? Bem, Autos e Motos vai fazer um balanço dos SUVs mais vendidos no Brasil. São os carros hoje que são a bola da vez da indústria. No ano passado, em 2017, o Jeep Compass liderou o ranking dos SUVs mais vendidos. De 2015 para cá, vários modelos foram lançados. Aí, ó, Captur, WRV, Nissan Kicks, Renegade, Creta e HRV e o Compass são carros novos. Dessa lista aí de 10, só tem o SW4 e o EcoSport. Então, Jeep Compass líder, Honda HRV, que em 2016 era o líder, perdeu aí a primeira posição para o Compass. Na lista tem um Creta, o carro da Hyundai, que primeiro ano cheio aí, vendeu super bem. Eu tenho visto muito Creta em Salvador. Jeep Renegade em 4º lugar. E depois da nacionalização do Kicks, a Nissan emplacou o Kicks em 5º lugar. O EcoSport restilizado com motor Dragon aí está em 6º. Aí tem o Duster, que foi o primeiro dessa leva aí de concorrentes do EcoSport, lançado em 2010. Está em 7º. WRV do ano passado, Captur também do ano passado, o novo Renault Captur e o Toyota SW4. Bem, isso aí é uma demonstração que o mercado brasileiro ele tem mudado de segmento, né? O consumidor brasileiro tem comprado SUV e deixado de comprar perua. Isso aí, tem muito comprador de SUVs nos consórcios ou isso não dá para identificar por conta da maneira que se compra, que se adquire o consórcio? Não dá para identificar. Então, qual é a média que o consorciado ele vai comprar? Ele tem entre 50 a 70 mil ali para que ele faça o plano de consórcio? Geralmente, ele vai ter um valor.
ele sempre terá um valor de crédito estabelecido. Quando ele adquire o consórcio, ele já adquire o seu valor de crédito estabelecido e o valor de parcela. Você até perguntou inicialmente a média. Eu vou dar o valor da minha parcela, a média, né? Então, eu diria que uma cota de consórcio de 50 mil, você paga no maior prazo que temos em torno de R$600, 500. No maior prazo, quantos meses? No maior prazo, nós temos 92 meses para pagar. Então, você paga aí 550 reais, enfim. Né? Não vou conseguir precisar agora, mas é mais ou menos essa média. E aí, o consórcio, que tem legislação própria, inclusive é regido por lei federal, ele deixa claro que o consorciado ele compra o que ele quiser, a marca que ele quiser, o carro que ele quiser, inclusive de terceiros. Né? Não necessariamente numa concessionária, não necessariamente de uma determinada marca específica. Isso é garantido para o consumidor, que ele compre o bem que ele quiser, inclusive usado e inclusive de terceiros. Ana Kelly, geralmente uma compra por consórcio é planejada. Tem um internauta aqui que mandou uma pergunta. Se a pessoa passa por um momento complicado financeiramente e ele quer deixar de lado o consórcio, ele tem como reaver esse recurso que ele pagou por mês? Isso também vai variar de administradora para administradora, mas, em geral, as administradoras têm formas, né, de fazer o consorciado se reinserir no grupo, né, reativar sua cota, ou o que a gente chama de prorrogar as parcelas, outros chamam de escalonar as parcelas, e o cliente retomar, né, fazer um recálculo do que ele ficou em atraso, jogar nas parcelas que ainda virão, né, que ainda venceriam, né, e ele retomar ao sistema de consórcio. Isso é possível, sim, na grande maioria das administradoras. Certo. Reinaldo Leone, você fez um consórcio com quantas parcelas? Se não me engano, foi... Você fez um planejamento de compra... Acho que foi 60. 60? 60. Você chegou em alguma situação de você tentar desistir, não? Ou você vai manter aí esse planejamento? Não. Momento algum, vou manter, tranquilo. Jorge Bispo, a última compra foi que carro e qual foi o valor da parcela e do carro? Na verdade, a última foi a moto. A moto? Eu fiz um contrato de 32 parcelas, eu pagava R$244. E só respondendo a pergunta da sua ouvinte, como eu quitei, eu peguei o dinheiro de volta. Pegou de volta. No final do consórcio, a gente manda eu solicitei por e-mail, que eu não tinha interesse na moto, eles cobraram uma taxa e me devolveram o dinheiro. Ana Kelly, explica aí o que é uma taxa de administração e o fundo de reserva. E a taxa de adesão também, que são 3 situações onde quem deseja comprar pode não entender direito como isso funciona. Pronto. A taxa de administração nada mais é do que o que você paga para a administradora fazer a administração dos grupos. Ou seja, captar outros clientes para formar o grupo, fazer a cobrança das parcelas, manter todo o aparato de sistema funcionando para atender toda a coletividade, né, que essa é a intenção da administradora do consórcio. Né? Então, a taxa de administração ela varia de administradora para administradora. Umas cobram um pouco mais, outras cobram um pouco menos, né? E eu acho que a taxa de administração não é também assim o fundamental na escolha do consórcio, né? Da administradora de consórcio, porque você pode pagar um pouco mais de taxa de administração para essa ou para aquela administradora e ter um serviço muito melhor, né? Então, a taxa de administração vamos estar em média de 15%, 16%, né, nas administradoras em geral, de veículos, né, para os consórcios de automóvel. Né? Os prazos variam muito, e aí vão de 32, de 24 até 110 meses, e aí também vai depender do bolso do consorciado. E o fundo de reserva? O fundo de reserva, ele é um percentual que é cobrado pela administradora para o caso de alguém ficar inadimplente e você ter que usar aquilo ali. Ficou inadimplente ou alguma outra despesa do grupo de consórcio, daquele grupo, né, para cobrir algumas despesas por conta de inadimplência ou, enfim.
Em geral, não são todas as administradoras que cobram esse fundo de reserva. Em geral, esse fundo de reserva, no final do grupo, não no final da cota de prazo de cada consorciado, no final do grupo, faz-se um levantamento e, se aquele dinheiro sobra, ele vai ser rateado entre os consorciados ativos. A taxa de adesão é o valor da prestação? A taxa de adesão faz parte da taxa de administração. Está incluso na Então, taxa. assim, determinada administradora, e não são todas, né? A nossa, por exemplo, não tem a taxa de adesão. A taxa de adesão, ela pode ser cobrada na primeira parcela a título de antecipação de percentual da taxa de administração. Certo. Mas ela faz parte da taxa de administração. Reinaldo Leone, quando você decidiu a sua compra, você fez um orçamento de financiamento também, né? Essa sua ansiedade, no momento que você receber a moto, naturalmente ela vai acabar. Mas você se assustou em relação ao comparativo dos dois modos de compra, pelo financiamento e pelo consórcio, e a partir daí foi que você tomou a sua decisão? A gente fez o planejamento, a gente foi lá, olhou, assusta um pouquinho, né? A parcela, o tanto de meses, né? E, pô, ficar tanto de meses pagando isso, coisa e tal, assusta um pouquinho, realmente, dá aquele... Mas... Tá aí aguardando. Tô aguardando, a ansiedade continua. Nas 4 situações, você falou que em uma delas você recebeu no segundo mês. Um sortudo, né? E nas outras, demorou muito? Não, a última, como eu falei, fiquei até o final, mas realmente não queria. Não demorou não. Eu sempre fui bem antes da metade do total das parcelas, eu era contemplado e não pegava. Eu deixava, ia pagando e não pegava. Eu fiz o cálculo agora nesse último e pode acreditar que a diferença foi de R$6.000, R$5.900. Se eu fosse financiar ou se eu fizesse consórcio. Foi isso que me levou a fazer o consórcio, porque estava muito grande a diferença. Chega a ser absurdo um valor desse de diferença na mesma quantidade de meses. Exatamente a mesma. Tenho tudo anotado. Impressionante a diferença. Ana Kelly Matos, o que leva o consumidor a ir atrás de um consórcio? Eu queria que você fizesse um resumo em relação aos pré-requisitos. Eu agradeço a sua presença, a presença de Jorge Bispo e de Reinaldo Leone. Eu queria que você finalizasse falando um pouco de como as pessoas podem entrar em contato com você para adquirir o consórcio e quais são os pré-requisitos. Existe a possibilidade até de não ter dinheiro nenhum, né? Sim, o que leva o consorciado, o consumidor, à busca do consórcio é, sem dúvida nenhuma, pagar menos, ou quando ele não tem nenhuma condição, nenhum dinheiro guardado, nenhum outro bem, ele quer comprar aquele primeiro bem, ele sabe que ele vai ter apenas a despesa da primeira parcela. Nessa situação, tem que ter um fiador? Veja só, a questão do avalista que se pede, né, quando o consorciado é contemplado, na hora que ele vai adquirir o bem, né, quando ele tem restrição ou quando ele não consegue comprovar o mínimo de 3 vezes o valor da parcela, né, ou a depender, nós temos outros consórcios de outro tipo de produto que a gente exige que a pessoa tenha minimamente 5 vezes o valor da parcela. Então, nesse caso, ele apresenta um avalista e vai ser liberado o crédito dele e ele vai poder fazer a aquisição do bem. Hoje, para ele adquirir um consórcio, o consorciado precisa de RG, comprovante de endereço e a primeira parcela. E ele já passa a concorrer nas assembleias por sorteio. Se quiser ofertar o lance, ele vai tomar conhecimento das modalidades de lance e vai fazer a oferta de lance dele, pode ser contemplado e ele vai fazer o pagamento e partir para essa questão do crédito. Com tudo isso, ele vai em busca de uma administradora. Eu quero os seus contatos, caso as pessoas se interessem para fazer um consórcio. Pronto. Nós ficamos aqui em Salvador, nossa sede é em Cuiabá, né? O telefone é 065 21 23 6000. A nossa sede aqui em Salvador, nossa filial aqui em Salvador, o telefone é 33419358. E o nosso site é o www.consorciocanopus.com.br. Tem um e-mail? O e-mail é anakelly.com.br
e.salvador@redecanopus.com.br. Tá bom. Bem, eu agradeço a presença dos 3 convidados aqui. Eu espero que as pessoas que queiram comprar um carro façam o seu planejamento e incluam a possibilidade de analisar uma compra via consórcio. Eu quero você, na semana que vem, temos muitos assuntos aí ao longo do ano para discutir. Até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!